poesia e vida, no seu sentido mais amplo. Eu vivo e, por isso, eu escrevo. Não significa que para escrever você tenha que viver aquilo, mas, ao mesmo tempo, aquilo que você viveu pode se tornar matéria poética. E é isso que eu chamo, na Adélia Prado, da extraordinária capacidade de criar a partir do comum, de criar a partir do banal, de criar a partir da rotina, essa grande assassina das nossas grandes paixões. E aí, tem um poema chamado Ensinamento. O ensinamento não é meu, o ensinamento não é da Adélia Prado, o ensinamento é da mãe da Adélia Prado, uma dona de casa, que diz o seguinte, colei o poema aqui para vocês. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Perceba que aqui, a coisa mais fina do mundo não é o estudo, é o sentimento. Aliás, um outro filósofo alemão que eu gosto bastante, chamado Arthur Schopenhauer, dizia que alguns eruditos leram até se tornarem estúpidos. E eu sempre digo para os meus alunos, não é porque você leu muito que significa que você é uma pessoa melhor. Às vezes você é só um idiota com um embasamento teórico. Você é um imbecil com referência bibliográfica. Então, notem que o que importa não é o que você estuda, é o que você faz com o que você estuda. A história está cheia de grandes déspotas esclarecidos, pessoas que, quando chegaram ao poder, apesar da sua erudição, apesar da sua sensibilidade, foram responsáveis direto ou indiretamente pela morte e pela tortura de milhões de pessoas. Mas vejam isso, a mãe não fala em amor, a mãe não fala em estudo, a mãe fala em sentimento, que é uma manifestação aqui do cuidado. Amor é luxo, sentimento é o necessário, o cuidado é necessário. E aí, claro que quando fala luxo, não significa que é algo descartável. É por isso que o José Neumann e Pinto, que é um colunista, escreveu que a Adélia escreve como se ela se preparasse sempre, permanentemente, para receber, olhem que expressão que é um poema, a bênção da realidade. A bênção da realidade. A Adélia escreve como se estivesse constantemente preparada para receber a bênção da realidade. E aí, a Adélia tem uma frase que eu achei uma frase maravilhosa, digna de um Guimarães Rosa. Todo autor fala de paixões humanas. Existir é muito esquisito. Todo autor fala das paixões humanas. Existir é muito esquisito. E quais paixões humanas? Todas elas. Todas elas. E aí, veja, num livro chamado Oráculos de Maio, de 1999, a Adélia escreve um poema que diz, chamado Assim na Terra como no Céu, que diz o seguinte, nesta hora da tarde, quando a casa repousa, a obra de minhas mãos é esta cozinha limpa. Tão fácil um dia depois do outro, e logo estaremos juntos nas colinas eternas. Recupera meu corpo um modo de bondade a que me torna capaz de produzir um verso. Compreendes-me, Altíssimo? Ele não responde. Dorme também a sesta. Então, veja, nessa hora, eu vou colar. Olha aqui, olha, eu destaquei que uma das coisas mais bonitas nesse poema é, nessa hora, a obra de minhas mãos é esta cozinha limpa. E eu não sei vocês, mas eu, quando termino de lavar a louça e eu vejo aquela pia reluzindo, eu suspiro em paz. E eu não estou falando de uma paz metafísica transcendente que me coloca em harmonia com os meus próprios demônios interiores. Eu estou sentindo daquela paz que existe naquele momento. A satisfação de você olhar para os teus próprios dedos e ver que eles estão enrugadinhos, porque você trabalhou constantemente na água e agora tem o prazer de desfrutar consigo mesmo, ainda que não tenha ninguém para ver, ninguém para aplaudir. O prazer de uma coisa bem feita. O prazer de uma obra acabada, ainda que não seja o Davi do Michelangelo, não seja a Guernica do Picasso, não seja o teto da Capela Sistina, não seja a Catedral de São Pedro, não seja o Museu Oscar Niemeyer, seja uma cozinha limpa. Quem é responsável pelas próprias tarefas domésticas sabe do prazer que é a casa limpa, cheirando a produto de limpeza. Você passou a roupa cheirosa, quando você tira ela da máquina, quando você tira ela do varal, que está cheirando amaciante.
podia não ter o amaciante. O amaciante é luxo. Mas é um luxo que é cotidiano. É um luxo que dá significado e beleza para as coisas mais desimportantes, que são aquelas que os poetas vão valorizar, exemplo de um outro poeta chamado Manuel de Barros. Pequenas ações, grandes satisfações, como diz a Ana Kelly. E aí vejam que esse é o primeiro caminho. Em que medida o cotidiano está presente ali? A segunda trilha que nós vamos entrar agora é a ideia do sexo e do feminino. Claro que eu fiz uma seleção de poemas que são pertinentes para aquilo que eu entendo que seja o objetivo dessa aula, mas a própria Adélia Prado já nos dá algumas pistas. O feminino, frase dela, é uma vocação. Dois pontos. Alegrias perfeitas. O feminino é uma vocação. Alegrias perfeitas. Mas e nós, homens, o que fazemos nesse mundo? Vamos ser excluídos? Claro que não. A Adélia Prado vai dizer, um homem bem resolvido é um homem que aceita o seu feminino e se comporta de acordo com esse feminino. É um homem inteiro, uma pessoa inteira, ainda que não seja uma questão resolvida. Um homem bem resolvido é um homem que aceita o seu feminino. E a Adélia gerou muito polêmica quando ela disse que escrever para ela é um ato masculino. Isso gerou uma discussão imensa, ela teve que explicar isso muitas vezes em diferentes entrevistas, ela fala, mas eu nunca disse que escrever é uma atitude de macho, eu disse que escrever é um ato masculino. Então veja que aqui a gente tem que entender a lógica do que é ser homem no sentido de ser macho e o que é ser homem no sentido de ser masculino. Então, o que é ser mulher no sentido de ser fêmea e o que é ser mulher no sentido de ser feminino. Então, ela está falando de grandes forças, de grandes potências, que vão, inclusive, como eu disse lá no início, complementar o duplo desse eu, desse indivíduo. E aí, uma posição polêmica que a Adélia Prado vai também afirmar é que o feminino, muitas vezes, nos obriga a um anonimato. É como se fosse um adubo, uma água fresca na horta, o que faz o outro crescer. E, claro, num tempo em que nós vemos cada vez mais as mulheres lutando pelos seus direitos, ganhando espaço, o fato desse evento existir com essa temática, Mulheres na Literatura, nos faz pensar muitas vezes naquele feminino que é o anônimo mesmo. Naquela mãe, naquela irmã, naquela filha, que fizeram coisas extraordinárias, mas que estão inscritas para sempre na rede do anonimato. São gestos eternos, mas que ninguém reconhece. Não vai ir para a capa dos jornais. É disso que a Adélia Prado está falando. O feminino, às vezes, nos obriga a um anonimato, às vezes a gente faz coisas que são extraordinárias, que salvam a vida das pessoas, mas não vai virar notícia. E aí, o que ela termina essa entrevista de um jeito maravilhoso. Ela fala que a mulher tem mais responsabilidade que o homem. Pelo puro e simples fato de que eu acho que a mulher é mais responsável, é a maior responsável. Aí alguém pergunta, mas por que, Adélia? Porque somos mais espertas, mais inteligentes. Veja que altivez, que maravilha de pessoa. Eu acho que a mulher é a maior responsável porque nós somos mais espertos, mais inteligentes. E claro que tem uma dose de ironia aqui, tem uma dose de provocação. É por isso que, no caso da Adélia, a sexualidade está tão intimamente relacionada com o outro e com o cotidiano. No livro Pelicano, por exemplo, ela diz, os vocativos são o princípio de toda a poesia. Quando eu chamo o outro, eu estou no princípio de toda a poesia. E aí você vai perceber, nessa abordagem do cotidiano, um poema chamado Casamento. E eu vou colar aqui para vocês. Nessa esteira provocativa, vejam lá o que diz a poeta. Deixa eu só colar o poema inteiro aqui. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala as coisas como, este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Essa é a beleza do cotidiano que está inscrita aqui. Que gesto mais banal do que limpar peixe, por exemplo?
Que gesto mais banal, mas a grande beleza aqui não está em limpar o peixe, a grande beleza está aqui em fazer questão de ser companhia para o outro, de estar ali para ele, sem entender que o fato de eu estar ali para o outro necessariamente me diminui, porque não se trata de sujeição, trata-se de complementação da existência. E aí percebam vocês que, nesse caso, o retrato do feminino, o retrato do masculino, também é construído a partir da experiência sensorial. Num poema chamado A Terceira Via, que é um longo poema do Pelicano, eu separei 3 versos. Sei agora, a duras penas, porque os santos levitam. Sem o corpo, a alma de um homem não goza. Sei agora, a duras penas, porque os santos levitam. Sem o corpo, a alma de um homem não goza. Então, o corpo é uma instância necessária, tanto quanto a alma. O que nos remete a uma tradição de larga escala, Camões já falava disso, desse amor espiritual unido ao amor carnal, que é a síntese mais perfeita do amor. Notem que o sexo não é a negação, não aparece como um ato submisso, como diz o Ricardo aqui, e o sexo não aparece como algo que precisa ser, enquanto eu estou na instância sexual, eu não sou espiritual. Quando eu estou na igreja, eu sou apenas espírito. Quando eu estou fora da igreja, eu posso ser carne. Adélia Prado vai entender que o corpo e a alma são complementos de uma única coisa, que é a morada do ser. O eu, o indivíduo, o lugar onde eu habito. E existe um poema chamado Dia, em que mais uma vez é traçado paralelo com esse cotidiano. As galinhas com susto abrem o bico. Galinha. Criar galinha no interior é a coisa mais comum do mundo. Eu cresci numa casa com pátios em que foram criadas galinhas. As galinhas com susto abrem o bico e param daquele jeito imóvel. Ia dizer imoral. As barbelas e as cristas avermelhadas, só as artérias palpitando no pescoço. Uma mulher espantada com sexo, mas gostando muito. Uma mulher espantada com sexo, mas gostando muito. E agora eu não sei se vocês perceberam o sentido real daquele verso lá no início, mulher, esta espécie ainda envergonhada. Porque percebam que uma das lutas aí das mulheres é justamente pelo direito ao próprio corpo, pelo direito ao prazer, pelo direito à própria sexualidade, pelo direito à manifestação do desejo. Afinal de contas, mulher e homem têm desejos, mas por que só um deles consegue manifestar isso a público e é aplaudido, enquanto a outra precisa ser reprimida? Então veja que falar abertamente de um assunto é também abrir caminhos para que outras pessoas falem. É por isso que o sexo e o feminino aparecem na obra da Adélia Prado como um resgate do corpo que foi politicamente erotizado, politicamente usado como uma arma. Ela vai resgatar esse corpo, e tem um poema aqui que ela chama de poema esquisito. Eu vou colar aqui para vocês também. Ele é um poema um pouco mais explícito em relação ao que está ali, e que diz o seguinte: um homem do mundo me perguntou, o que você pensa de sexo? Uma das maravilhas da criação, eu respondi. Ele ficou atrapalhado porque confunde as coisas e esperava que eu dissesse maldição, só porque antes lhe confiara, o destino do homem é a santidade. A mulher que me perguntou cheia de ódio, você raspa lá? Perguntou sorrindo, achando que assim melhor me assassinava. Magníficos são o cálice e a vara que ele contém, peludo ou não. Santo, santo, santo é o amor porque vem de Deus, não porque uso luva ou navalha. Que pode contra ele o excremento? Mesmo a rosa, que pode a seu favor? Se cobre a multidão dos pecados e é benigno como a morte, duro como o inferno tenaz, descansa em teu amor, que bem estás. Então veja que aqui, só porque ela falou que o caminho do homem é a santidade, não significa que a santidade tem que abolir a sexualidade. Essa é uma grande chave de leitura para a poética da Adélia Prado. Os santos, aqui nesse sentido, que buscam a santidade, também podem ter desejo, também podem fazer sexo. E é aqui que existe uma figura que aparece constantemente na poesia da Adélia Prado, que é a figura do Jonathan. Eliud Jonathan. E alguém perguntou para ela, essa figura aí, quem é? Aí a Adélia Prado responde, Jonathan, na minha poesia, é o masculino. Aquilo que eu não sou, é o que me falta. Não é uma pessoa, é um fato poético. Jonathan é o masculino na minha poesia. Aquilo que eu não sou, é o que me falta. Um fato poético.
E aqui tem um outro poema chamado A Batalha, que eu vou ler para vocês para finalizar essa instância e é para a gente entrar finalmente no último caminho, que é a divindade e a morte. Vejam lá, colei aqui esse trechinho. Perdi o medo de mim, adeus. Vou às paisagens do frio atrás de Jonathan. Deve ser assim que se vive na embriaguez desse voo, no rumo certo da morte. Amo Jonathan. Eis aí o monocórdico, diarreico assunto. Ele quer te ver, alguém disse no sonho, e desencadearam-se as formas onde Deus se omisia. Pode-se adorar tufos de grama, areia, não se descobre de onde vêm os oboés. Jonathan quer me ver, pois que veja. E olhem esses 3 últimos versos. O diabo uiva algemado nas profundezas do inferno, enquanto eu tiro o corpo da roupa. Olhem que imagem. Não é enquanto eu tiro a roupa do corpo, enquanto eu tiro o corpo da roupa. E aí, por fim, nós trilhamos o caminho da divindade e o caminho da morte, que estão entrelaçados, porque, afinal de contas, como boa cristã de formação católica que é, Adélia entende que o homem veio de Deus e para Deus voltará. E esse caminho, na verdade, claro, tem que passar pela finitude dessa existência para chegar a uma existência maior. E aqui tem um poema que eu acho que é um dos mais bonitos da Adélia, é um dos poemas mais emocionantes, é um dos poemas mais líricos, como o Drummond disse lá. Vejam aí, eu estou colando ele para vocês, que se chama Poema Esquisito. Vocês devem lembrar que há pouco eu disse que a vida é esquisita, viver é esquisito. Olhem esse. Não sei quantos anos você tem aí, mas você pode trocar a idade se você quiser. Dói minha cabeça aos 39 anos. Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. Ninguém tem culpa. Meu pai, minha mãe descansaram em seus fardos. Não existe mais o modo de eles terem seus olhos sobre mim. Mãe, ô pai, meu pai, onde estão escondidos? É dentro de mim que eles estão. Não fiz mausoléu para eles, pus os 2 no chão. Nasceu lá porque quis um pé de saudade roxa, que abunda nos cemitérios. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Quem vai matar é o sol. Passou finados, não fui lá. Aniversário também não. Para quê? Se para chorar qualquer lugar me cabe. Para quê? Se para chorar qualquer lugar me cabe. É de tanto lembrá-los que eu não vou. Ô pai! Ô mãe! Dentro de mim eles respondem, tenazes, duros, porque o zelo do espírito é sem mesguice. Oi, filha! Vejam que poema é esse. Para que eu preciso ir no cemitério se eu tenho essas pessoas guardadas na lembrança? Olhem lá. E para quê? Se para sofrer qualquer lugar basta. Esse é um poema que a gente deve, que todo mundo que você não precisa passar por uma perda, mas aqueles que passaram por uma perda encontram um consolo maravilhoso neles. Para quê? Se para chorar qualquer lugar me cabe. Que diferença vai fazer? Lá nasceu um pé de saudade, que já por si é uma imagem linda. Nasceu sem mim, vai morrer sem mim. Aliás, o Alberto Caeiro dizia de um modo muito maravilhoso, a realidade não precisa de mim. Se eu morresse agora, o vento continuaria ventando, a primavera viria quando tivesse que vir, e isto seria bom. Então, vejo que, nesse sentido, ela chama, porque eu não preciso ir lá, é de dentro de mim que eu chamo. Eu chamo o pai, eu chamo o mãe, e eles respondem, oi, filha. E aí, claro, a visão religiosa aqui aparece como um consolo. E aí a Adélia Prado vai dizer, e com isso eu já estou entrando na instância final aqui da nossa fala, e eu abro para as perguntas, se houver. A fé oferece e convoca a esperança no auxílio divino. Vocês perceberam que o Deus da Adélia Prado ali de cima era um Deus que não estava respondendo, porque ele estava também tirando uma soneca à tarde. Porque o Deus da Adélia é um Deus humanizado. É um Deus humanizado. Porque, afinal de contas, Deus não se fez carne, no fim das contas, então ele entende. E essa é uma das diferenças, inclusive, que outro heterônimo do Fernando Pessoa, que se chama Ricardo Reis, vai dizer que diferencia Cristo de todos os deuses gregos e romanos. Os deuses gregos e romanos são imortais. Agora, o Deus Cristo
é o Deus que faltava. É um Deus triste porque é humano. É um Deus que pode nos compreender, segundo o poeta Ricardo Reis, que é pagão, é um Deus que pode nos compreender porque é humano. Porque se fez humano, e justamente porque se fez humano, é capaz de entender uma coisa que depois eu vou comentar, que é a nossa fraqueza. Em tempos em que as pessoas gritam que é melhor matar as pessoas do que corrigi-las, é melhor acabar com a vida do que oferecer uma oportunidade, em tempos em que as pessoas dizem que não importa quem você é, só importa se você for de bem, ainda que o que determina ser de bem seja algo muito relativo aos próprios valores que compõem a visão de mundo de cada um. É justamente Cristo aquele Deus que faltava porque era humano. É justamente Cristo aquele que, diante da prostituta que estava prestes a ser apedrejada, pergunta aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E, obviamente, todos saem, ele olha para ela e diz, mulher, onde estavam aqueles que te condenavam? Se eles não te condenam, eu também não. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Veja que nesse caso o Cristo humanizado, ele reconhece o erro. Ele não diz você não errou e está tudo bem, você errou. E não foi uma consequência boa, você quase morreu de uma maneira muito terrível, apedrejada. Mas ao mesmo tempo, é justamente porque você errou que existe a possibilidade do perdão. Não tem como você perdoar alguém que não errou. Você só pode perdoar quem errou. E aí um dos apóstolos pergunta, mas mestre, quantas vezes devo perdoar? 7? Ele fala, não, 70 vezes 7. Porque o fato de você ser humano significa que você está passível de erro o tempo inteiro. Não se esqueçam daquilo que eu disse da Adélia Prado lá no começo. A única coisa perfeita em nós é a nossa precariedade. Eu errei agora e eu vou tentar o máximo possível para que eu não erre mais. E é aí que vem um poema que eu acho, assim, um espetáculo, que se chama Bendito. Eu vou colar eles aqui para vocês também. Olhem lá. Ele está em 2 partes, eu vou colar os 2, e aí eu faço a leitura para que vocês não percam e tenham essas lindezas que são esses poemas aí com vocês. Bendito. Louvado sejas Deus, meu Senhor, porque o coração está cortado à lâmina. Mas sorrio no espelho ao que a revelia de tudo se promete. Porque sou desgraçado como um homem tangido para a forca. Mas eu me lembro de uma noite na roça, o luar nos legumes e um grilo, minha roupa na parede. Louvado sejas porque eu quero pecar contra o afinal sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas com o arranhão das unhas. Mas vejo tua cabeça pendida e escuto o galo cantar 3 vezes em meu socorro. Louvado sejas porque a vida é horrível, porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos, velho ao fim da guerra como uma cabra, mas limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grama. Louvado sejas porque eu quero morrer, mas tenho medo e insisto em esperar o prometido. Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite, a horta estava branca de luar, e acreditei, sem nenhum sofrimento. Louvado sejas. Vejam que essa visão religiosa, como eu disse lá no começo, ela surge como uma maneira de nós respondermos à questão fundamental da vida, que é por quê? Ela acredita, assim como muitos poetas acreditam, que a poesia é um oráculo. A poesia é um caminho de descobrir. Só que para o oráculo, e nós temos o oráculo moderno, que é o Google. Assim como o Google de agora, o oráculo situado em Delfos, antigo centro do mundo, para o mundo grego, você só pode responder se a pergunta for verdadeira. Veja lá que se você mentir para o Google e não perguntar aquilo que você quer de fato, ele não te dá a resposta certa. Do mesmo modo, para os gregos, para consultar o oráculo, era preciso fazer a pergunta certa. Aliás, um outro grande escritor que eu amo de paixão e sempre cito nas aulas para os alunos é o José Saramago. E ele dizia que as respostas estão todas aí, o que tardam são as perguntas. E aqui, eu já vou finalizando, só mais 2 poemas. No caso da Adélia Prado, ela diz que o católico é acidental, o religioso é essencial. O católico é acidental. Ela fala, eu podia ser budista, podia ser islâmica, judaica, mas eu seria sempre religiosa. Podia ser budista, podia ser islâmica, podia ser judaica. O católico é acidental, o religioso é essencial. E aí ela afirma com muita propriedade, provocativa. As igrejas, as instituições vão acabar. A igreja real
é dentro de mim. E eu vou repetir isso a propósito de um poema, que é o penúltimo que eu vou ler agora, e aí para encerrar. As igrejas, as instituições vão acabar. A igreja real é dentro de mim. E aí tem um poema que foi assim, quando saiu num livro chamado A Duração do Dia, de 2010, foi um soco na boca de muita gente. É um poema chamado O Ditador na Prisão. E esse poema, a Adélia Prado explica que ela escreveu, pasmem vocês, lidem com esse barulho, como dizia o finado Boixá. É um poema que ela escreveu para o Saddam Hussein. Exatamente, o genocida, o ditador. Quando ela viu a prisão do Saddam Hussein, ele saindo daquele buraco, com aquele olhão vidrado e assustado como um bicho, com aquela barba imensa, sendo levado para a forca, sendo condenado ali mesmo, sem nenhum tribunal, ela ficou horrorizada com aquilo. E alguém pergunta, mas professor, como que ela pode ter compaixão de um assassino, de um genocida? Ora, não se esqueça que o Cristo que a Adélia Prado acredita é um que morreu entre ladrões. É um Cristo que olhou para um dos ladrões e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o mesmo Cristo que não deixou uma prostituta ser apedrejada. É o mesmo Cristo que se sentava com coletores de impostos, que eram tidos como os ladrões naquela época. É o mesmo Cristo que falou que você não tem que perdoar 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. A Adélia não vai se apegar naquilo que muitos preferem se apegar, que é a ideia de que eu não vim para trazer a paz, mas a espada. A Adélia não se apega ao Cristo que entra com o chicote e expulsa os vendilhões do templo. A Adélia se apega na essência daquilo que Cristo representa para ela, amor. E por acaso, amor é uma palavra que em grego tem 3 traduções possíveis. Amor pode ser eros, desejo, falta. Amor pode ser filia. Todos os professores de filosofia falam que filosofia é filia por sofia, amizade pelo conhecimento. Mas amor pode ser, acima de tudo, ágape, ou seja, caridade. E caridade pode ser comumente traduzido como fazer o bem sem olhar a quem. Afinal de contas, ágape é o amor supremo. É o amor que não enxerga no indivíduo a sua falta, mas porque o indivíduo é faltoso, vê nele motivos para amar. Eu te amo justamente porque você precisa. Eu vim para curar os doentes, os sãos não precisam de médico. E aí, nessa altura, você tem que entender que só uma pessoa que tenha entendido a verdadeira essência do cristianismo é capaz de se compadecer de um genocida. É capaz de olhar para aquilo com pena. Com pena. Olhar para aquilo e ver que um ser humano, e que também tem uma poeta polonesa chamada Wisława Szymborska, vencedora do Prêmio Nobel, ela escreve um poema para o Hitlerzinho. Ela diz que os pais do Hitler muito provavelmente ficaram felizes em saber que teriam um bebê. Como teria sido a cor do pijaminha do Hitler? Como teria sido as noites em que os pais se preocuparam com aquele bebê? Porque, não se esqueçam, nós conhecemos Hitler como o monstro que foi, mas também foi um bebê. Veja que a visão da poeta é ir além do que o senso comum nos diz, é um assassino. Vai enxergar ali, olha, esse assassino virou um assassino. E o olhar de piedade não é só de sentir pena, ai, coitadinho dele, não, de fato, é um assassino. A piedade vem no fato de você perceber no que um humano, um ser humano pode se transformar. A que ponto nós podemos chegar no amor de entender o outro e no horror de causar dor ao outro. Por isso ele escreve. O ditador escreve poesia. Coitado dele. Coitados de nós que dizemos coitado dele. Pois também ele tem memória para evocar laranjais, tigelas de doce, entre risadas e conversas amenas, paraíso de ínfimas delícias. Mal florescem os beijinhos e as abelhas rodeiam-nos afainosas, tornando o dia perfeito. Não tripudiemos sobre o sanguinário que, sob a vista dos guardas, vaza no seu caderno desejo. Em tudo igual ao desejos dos homens. Quero ser feliz, ter um corpo elástico, quero cavalo, espada e uma boa guerra. O ditador é devoto. Cumpre as horas canônicas como os monges no coro, cochila sobre o Alcorão. Eu que vivo extramuros temo pelo destino de quem deprimiu o chão com sua bota de ferro. Ninguém perturbe a prece do proscrito, nem zombe de seus versos. A misericórdia de Deus é esdrúxula, o mistério avassalador. Por insondável razão, não sou eu a prisioneira. Minha compaixão é tal que não pode ser minha.
Quem inventou os corações se apodera do meu para amar este pobre. Olhem esses versos. Essa misericórdia que eu estou sentindo não pode ser minha, porque olhando pelo lado estritamente racional, eu não devo sentir misericórdia de um assassino. Mas não se esqueçam que lá em cima a Adélia disse, o essencial para mim é não trair o que eu estou sentindo. E aí você vai perceber que quem inventou os corações? Deus. Quem inventou os corações se apodera do meu para amar esse pobre, porque eu sei que só com o meu coração eu não consigo. Veja que nesse momento, quando eu sou capaz de compaixão por um genocida, não é Deus que, não sou eu que se compadece do genocida. É eu deixando Deus se compadecer dele por mim. É eu me apropriando de uma força maior do que a minha para sentir pena do que é humano. E para finalizar, eu trouxe esse poema aqui, lá do Miserere. Deixa eu só pegar aqui só um instantinho. O poema se chama Qualquer Coisa que Brilhe. Qualquer Coisa que Brilhe. Só eu achar ele aqui, que ele, por acaso, não está no meu slide aqui. É o único que não está. Porque eu tenho ele aqui, mas eu quero deixar ele para vocês como o nosso finale. Aquilo que vai... Qualquer coisa que brilhe. Você já começa a perceber que significado possível pode ter um poema como esse. Qualquer coisa que brilhe. Vejam lá. Deixa eu colar a primeira parte aqui. Chegando aí. Terceira. Ele é um poema mais longo, por isso que eu deixei para o final. Podem acompanhar comigo. São eternos esta oficina mecânica, estes carros, a luz branca do sol. Nesse momento, especialmente nesse, a morte não ameaça, pois não existe. Ainda que se mova, tudo é parado e vive. Num mundo bom onde se come errado, delícia de marmitas, de carboidratos e torresmos. Como gosto disso, meu Deus! Que lugar perfeito! Ainda que volte e meia alguém morra, é tudo muito eterno. Só choramos por sermos condizentes. Necessito pouco de tudo, já é plena a vida. Tanto mais que descubro. Deus espera de mim o pior de mim. Num cálice de ouro, o chorume do lixo que sempre trouxe às costas, desde que abri os olhos, bebi meu primeiro leite no peito envergonhado de minha mãe. Ofereço cantando, estou nua, os braços erguidos de contentamento. Sou deste lugar. Com tesoura cega cortei meu cabelo, sedenta de ouro esburaquei o chão atrás do que brilhasse. Pois o encontro agora, escuro e fosco, no dia radioso é único e não cintila. Veio de vós, a vida, do opaco, do profundo, de vós. Aba, aba, aceita o que me noja, gosma que me ocultou teu rosto. Vivo do que não é meu, toma, pois, minha vida, e não me prives mais desta nova inocência que me infundes. Toma esta vida e não me prive mais desta nova inocência que me infundes. Veja que, como eu disse lá no início, a literatura sozinha não é capaz de mudar o mundo. Mas eu acredito que, se bem olhada e se bem percorridos os caminhos, a literatura é capaz de mexer com a nossa cabeça. E se nós quisermos, de algum modo, nós podemos mudar o mundo. A começar, como eu sempre digo, lavando a nossa própria louça, arrumando a nossa própria cama. Não adianta você querer mudar o mundo e deixar a mãe varrendo a calçada sozinha. Essa é uma lição que eu aprendi desde sempre para sempre. Então, meus queridos, o que eu tinha para falar a respeito da Adélia Prado hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, se manifestem. Muito obrigado por ficarem até aqui. Conseguimos manter mais de 100 pessoas ao longo dessa aula toda, que já dura aí quase 1h30. Olha que 1h30 para falar de poesia é algo que alegra muito. Muito obrigado. Foi sensacional, professor. Muito, muito obrigada por ter nos dado essa aula.
Eu ouso dizer que se Gabo estivesse assistindo essa aula, ele diria que você cumpriu com aquilo que ele deixou como legado, né? Uma boa conversa sobre literatura. Foi incrível mesmo, eu chorei. Achei maravilhoso tudo que você falou, foi muito bom aprender poder perceber essa sensibilidade do cotidiano da Adélia Prado é fenomenal, porque a gente sempre está buscando por algo grande, né? Sempre está querendo alguma coisa que seja fenomenal, enfim. Mas ela, no cotidiano, ela mostra que é o amor que existe ali, o universo todo, né? Então, quero agradecer você, professora, agradecer a galera. E fica aberto as perguntas para quem quiser. A Ana Kelly tem uma pergunta aqui. Claro. Se tivesse que resumir a poesia de Adélia Prado em uma palavra apenas, qual seria? Amor. Amor. Porque o amor é uma palavra que tudo abarca. Amor pelo cotidiano, amor por Deus, amor por si próprio, amor pelo sexo, amor pela morte, amor pela vida, eu acho que é amor. Mais do que uma poeta do cotidiano, a Adélia é uma poeta do amor. É uma poeta que nos ensina a amar o pequeno, e do pequeno, o imenso. Porque, afinal de contas, se ela nos ensina a amar o humano, o que é o humano diante do divino? É o pequeno. E se nós amamos o pequeno, se eu tenho capacidade para amar o pequeno, significa que há em mim espaço para amar o grande. É um caminho. É verdade. Tem um caminhão dos ovos passando aqui atrás da minha rua. Desculpa, galera. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vão surgir no travesseiro, né? Então, eu acho que é aí mesmo. O que fica da literatura é o eco. É o eco, não é? Qual livro você indica para iniciar a leitura de Adélia? Bagagem. Eu indico exatamente o primeiro. Eu indico exatamente o livro que desconcertou o Drummond. E olha que para você desconcertar o Carlos Drummond de Andrade, ou é a Cora Coralina até agora, ou é a Adélia. Perceba que nós temos duas mulheres aqui dando murros no nosso maior poeta. Murros no sentido positivo, naturalmente. Não é? Eu recomendo o primeiro. Começa lendo por Bagagem, de 1976. A Adélia inteira está lá. Já está anunciada nesse livro. E depois qualquer um. Qualquer um. Acho que é só essas perguntas que tem por enquanto. Mais alguém tem pergunta, galera? Tem umas dicas. Poderia fazer uma pergunta, professor? Por favor. Eu gostaria de saber, eu achei, em primeiro lugar, parabenizar o professor pela excepcional explanação. Eu não sou da área da literatura, né? Eu venho da área do direito, etc., mas tenho muito interesse em participar desses grupos, através da Roberta, que me introduziu aí essas explanações sobre literatura, que têm sido muito profícuas. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, dentro dessa perspectiva da Adélia, existe uma concepção, pelo que eu entendi, existencialista muito forte, mas também existe o que vai de contra, de repente, essa concepção existencialista, um certo apego a uma prática religiosa, né? Eu gostaria que o professor comentasse exatamente essa dicotomia, né? Digamos, até essa controversão dentro da literatura da Adélia. Obrigado. Obrigado pelo comentário, acho que é uma observação muito pertinente. A própria resposta aqui pode partir do fundamento, e eu gosto muito nessa hora, quem eu chamo a meu socorro é o Fernando Pessoa, que é um poeta que dizia que gostaria de ser tudo, de todas as maneiras. A modernidade, que é o recorte, a escola, o espectro temporal em que a Adélia Prado se insere, porque ainda que
tenha sido publicado em 1976, ela é considerada uma poeta na esteira da modernidade, não da pós-modernidade, até porque alguns críticos dizem que a pós-modernidade é uma espécie de modernidade tardia. Mas sendo uma poeta moderna, no sentido mais drummondiano do assunto, da coisa, né, no sentido daquela que vai inovar, ela é uma poeta que vai viver a sua própria época. E existe um teórico francês chamado Antoine Compagnon que dá a melhor definição para ajudar a responder essa tua pergunta de forma objetiva. A modernidade é a aliança dos contrários. Naturalmente, o próprio existencialismo tem uma vertente existencialista que admite a existência do algo transcendente, mas essa é uma outra conversa, né? Não vamos entrar ali, não é a linha do existencialismo dito ateu, por assim dizer, mas a lógica é que a Adélia Prado tem essa perspectiva existencialista de pensar a existência, mas não necessariamente dentro de uma corrente filosófica. Eu não preciso necessariamente adotar os conceitos de angústia, eu não preciso necessariamente adotar os conceitos de liberdade, como entende um Sartre, como entende um Heidegger, como entende um Kierkegaard, que são nomes, ou a Simone de Beauvoir, por exemplo, que são nomes que vão ter uma expressão muito grande na escola existencialista. Aqui, o existencialismo, diante a escolha, a angústia que se coloca é diante do próprio fenômeno religioso mesmo. Porque se a gente parar para pensar que o tripé, Deus, sexo, religião, cotidiano, vida, é o todo. E muitas vezes, quando um poeta parece contraditório, no sentido de como que ela pode ser existencialista e ser religiosa ao mesmo tempo, você pode estudar a influência existencialista dentro da obra de qualquer autor, desde que faça um recorte bem feito disso. Mas, para nos consolar, e como eu disse, tentar dar uma resposta objetiva, a ideia é que, sendo uma poeta moderna, ela está dentro da própria lógica. A modernidade aceita a aliança dos contrários. A modernidade aceita as antíteses, a tese e a antítese, para fazer uma síntese. Então, nós vamos perceber que muitas vezes essa fé, e claro, aqui eu só trouxe alguns poemas, mas muitas vezes a fé, e a própria Adélia Prado diz isso, a fé é algo em constante questionamento. Os santos questionam a própria fé. Os santos questionam a própria realidade. Então, eu acho que a Adélia lida com isso no sentido de que ela não se deixa abandonar, ela não se deixa desesperar. Então, o sentido do existencialismo está presente na obra da Adélia, não necessariamente a partir de uma escola filosófica de origem francesa, fundada por fulano de tal, mas está no sentido de enxergar o ser humano como uma existência que tem significado. Acho que é mais ou menos isso, pelo menos da leitura que eu tenho. Mas alguém perguntou, gostaria de... Isso que eu ia falar, tem uma pergunta ali no chat, para indicar alguns críticos. Os críticos que escreveram, o primeiro deles, acho que o primeiro crítico da Adélia foi o Drummond. A crônica que o Drummond escreveu é o primeiro caminho. Depois, o poeta Afonso Romano de Santana vai escrever muito. Rubem Alves tem vários textos muito bonitos. E aqui eu estou falando dos textos que não são necessariamente acadêmicos, dos textos que não são necessariamente teóricos. E aí esses autores, o José Neumann e Pinto, por exemplo, é um que falou, e aqui ao final, isso eu posso encaminhar depois para vocês, tem nesse livro aqui mesmo, na obra poética, ao final, tem um compilado que é Bibliografia sobre Adélia Prado. Então, essa bibliografia é dividida no Brasil. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas só de textos listados. Daí, no exterior, aqui tem 2, só de textos escritos em língua estrangeira. Então, os autores que você vai ler para um estudo acadêmico são incontáveis. Agora, se você quer ler só para ter aquela relação mais afetiva com a autora, primeiro, leia a crônica do Drummond sobre Adélia Prado, Google. Depois, Afonso Romano de Santana sobre Adélia Prado. Rubem Alves sobre Adélia Prado. Você vai encontrar um olhar de poetas sobre a poeta. Aí, se a intenção é acadêmica, eu posso indicar depois todos esses livros que estão aqui, porque daí o objetivo, sem dúvida, é outro, não é? E eu acho que tem a pergunta aqui do Bernard, né? Gostaria de entender melhor as questões do feminino e masculino nas obras da Adélia. Tem uma maneira de sintetizar isso. O masculino não tem a ver com macheza, e o feminino não tem a ver com a ideia só de ser fêmea.
masculino e feminino são duas faces de um todo. Para ela, a escrita é um ato masculino, assim como o sentir tem muito de um feminino. Então, quando a gente vai entender a Adélia Prado, a gente tem que primeiro despir essa lógica de macho e fêmea. É masculino e feminino no sentido mais mítico do termo. No sentido mítico do termo, não no sentido gênero do termo. Esse é o caminho que nós temos que seguir aqui. E aí, vejam lá, tem mais aqui. Vamos lá, espera aí que agora subiu aqui. Deixa eu ver. Muitas pessoas comentando aqui. Obrigado. Vamos lá. Minha mãe assistiu. Sim, todo mundo comentando, porque adoraram a sua aula, foi incrível mesmo. E tem também alguns fatos aqui, a Caroline colocou que a mãe assistiu a aula com ela, adorou que por volta de 73, 74, ela teve aula com a Adélia no curso de enfermagem em Divinópolis. E ela pode dizer que conheceu a Adélia antes da fama. Olha que interessante, que privilégio, né, Caroline? Que privilégio mesmo, que privilégio. Sua mãe, saiba que conviveu aí, né, acho que privilégio define, né, conviveu com uma gigante mesmo. Sim. Aqui, vamos ver mais alguém perguntando. Aqui a Marta. Pesquiso sobre a poesia, poder trocar algumas ideias sobre a poesia da autora. O senhor poderia compartilhar o seu e-mail? Com certeza. Eu tenho meu e-mail está aqui, inclusive eu posso deixar aqui já, para vocês, é luiz.camargo@fai.edu. Aqui, ó. Esse é o e-mail que é o e-mail de comunicação, né? Sou professor da FAI. Pode me escrever lá. Vocês, aliás, podem escrever para perguntar, para compartilhar, para tirar dúvidas. Esse é o meu canal oficial de comunicação. Aproveito para fazer um auto-merchan aí. Quem quiser me seguir lá no Instagram, agora é o momento digital influencer aqui. Eu estou sempre postando análises de poemas lá, né? Pequenos vídeos, pequenos textos, pequenos comentários. O Instagram é voltado basicamente para isso, embora seja só o meu nome lá. Tem mais aqui. Qual é seu Instagram, professor? Pois é, como é que é meu Instagram agora? Deixa eu achar. Eu faço Instagram, segue lá. Se vira e acha, né? Esses dias eu tava... acho que tá como Rogério Camargo, não lembro também. Isso, é Rogério __ Camargo. Deixa eu copiar aqui. Por que eu faço isso? Porque lá no meu Instagram, basicamente... Olha lá, alguém já colocou ali. Tem só a minha... Tem só coisas basicamente de literatura lá, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei não sei que Instagram que eu cliquei aqui, deixa eu ver, acho que eu mandei um Instagram que nem é o meu. Se eu mandei, desculpa aí, acho que agora é esse aqui, ó, aqui, ó, debaixo, essa aqui dá para o outro, eu nem sei o que eu mandei, tá? Inclusive, tem uma aluna aqui que ontem eu perguntei, gente, vocês estão sabendo de um evento que vai ter, e eu esqueci do link, aí a pessoa me devolveu o link, que era da minha própria rede social. Né? Então, tá lá, o Instagram Rogério Camargo, é o segundo link ali. É o segundo link. Então, é só para... Porque lá, de vez em quando, eu consigo fazer algumas análises aí de textos, tem os videozinhos, todos os vídeos que tem ali são breves análises de autores, comentários de poemas e assim por diante. Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram. O Saulo está dizendo parabéns, professor Rogério, muito boa aula, e a fala e o passeio, a grandeza do cotidiano é a celebração da modernidade. Mas a Adélia dá um passo além ou aquém, mostrando que há de eterno no miúdo. Acho que essa frase é uma síntese maravilhosa, né? Mostrando que há de eterno no miúdo. Não é? Eu acho que essa definição é muito boa, é maravilhosa. Obrigado, professor Saulo, por isso. Não sei, tá dando não sei se é só para... Eu acho que... É só... Acho que é porque o meu microfone está ligado também. Tá. Deixa eu só aproveitar que o professor Saulo fez esse comentário. O professor Saulo e a Ana Kelly tá lembrando aqui, ó, lá no Instagram, aproveita que vocês estão nessa aí também, ele tem um projeto maravilhoso que se chama Um Professor Lê. São podcasts e são análises literárias que saem lá de tempos em tempos, e agora, nesses tempos de quarentena, o professor Saulo está fazendo lives sobre literatura, e eu tive o prazer de participar de uma delas, inclusive falando sobre o José Saramago. Então, queria aproveitar e agradecer muitíssimo aí o professor Saulo,
que é um grande amigo, né? Uma pessoa que é da minha mais alta estima, a professora Maria Natália Ferreira Gomes Timóteo, foi minha orientadora na graduação, participou do meu processo de pós-graduação, foi minha orientadora na pós, participou na minha banca do mestrado, participou na minha banca do doutorado. Então, a professora Maria Natália é uma das minhas orientadoras, assim, da vida, uma das minhas grandes inspirações, assim. Eu lembro da primeira aula que eu tive com a professora Maria Natália, que eu saí, assim, de queixo caído, dizendo, quando eu crescer, eu vou tentar ser igual a essa mulher aí. Então, eu tenho um grande espelho na literatura, que é a professora Maria Natália, que é a mãe do professor Saulo. Vê que família, né? Então, gostaria muito de agradecer e aproveitar, né? A professora Natália está aí, querida, né? Muitas saudades, e espero que, de fato, eu tenha feito jus aí aos teus ensinamentos, saiba, que continua sendo uma grande inspiração para mim. Que incrível, a tua professora aqui. Nossa! E quero dizer que você é uma inspiração para os seus alunos, né? Eu, como aluna, posso dizer isso, é uma inspiração. Ontem nós falávamos sobre declamar poesia e a gente lembrou de você, como professor, como faz isso de uma forma tão brilhante, tão emocionante. Não é à toa que muitas pessoas ficaram emocionadas hoje, né? Os comentários ali enquanto você falava eram de pessoas emocionadas porque você traz essa sensibilidade junto, né, com a poesia. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui agradecendo imensamente, professor Rogério, muitíssimo obrigado por estar com a gente nessa. Foi incrível, maravilhoso mesmo. Os comentários são todos positivos e não sem razão, né, porque foi muito incrível a sua aula. Agradecer a todo mundo que participou, galera. Eu sempre falo que um pouco de poesia nesses tempos sombrios é como um afago na alma, né? Porque a gente vive de tanta coisa difícil, de tanta notícia ruim, e agora a gente tem esse momento maravilhoso que é a literaria. E falando em literaria, tem o próximo encontro, dia 20 de junho, com a professora Verônica. Ela vai falar sobre a Clarice Lispector. Apenas. Maravilhosa, apenas. Então, pessoal, marca aí na agenda, dia 20 de junho, com a professora Verônica Clarice Lispector. A gente vai divulgar nas redes sociais, também nos sigam nas páginas, né, do Instagram e do Facebook, Literaria. Nós temos o site também, as gravações nós vamos tentar postar no site e no canal do YouTube. Quero agradecer as meninas, Roberta, a Giovana, a Rafaela, por fazer junto literaria, né? Muito obrigada, Andréia, do Núcleo de Extensão, da FAI, que está dando esse suporte para a gente aí. O coordenador Rogério Tomás, seu xará, muito obrigada também. E é isso, pessoal, foi incrível. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por tudo que foi essa aula hoje. Muito obrigado. E eu queria só falar para o pessoal, liguem os seus microfones todos e vamos dar uma salva de palmas para o professor Luiz Rogério. Liguem todos os microfones. Perfeito.